Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Hoje, domingo 8 de maio, estamos aqui para deixar uma saudação a todas as mulheres de maneira muito particular, especialmente aquelas que cumprem com a função também de mãe, de esposa, de companheira, de auxiliadora, enfim, desta mão direita, mão esquerda que todos nós, homens e filhos e humanidade, precisamos. Que bom que Deus criou a mulher, que bom que Deus deixou a mulher à nossa disposição de uma grande missão, de constituir família. Diz a palavra de Deus que ao homem e à mulher foi dado esta missão, este privilégio. Quero que vocês se unam, homem e mulher. Quero que vocês, através do relacionamento, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre todas as coisas. A família é o berço da sociedade. Família é a primeira e mais importante escola por onde nós passamos. Família é o lugar de formação de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor por ter nos dado esta função e esta oportunidade de trabalharmos juntos com o Criador na formação da sociedade. Hoje é um domingo então que nós comemoramos não somente às mães, mas a toda mulher esta missão de estar junto, de constituir junto com o homem a família. Então, parabéns a você, mulher, parabéns a vocês, pais, e que nós possamos, no mês que falamos e celebramos o mês da família, possamos de fato viver para a honra e glória do Senhor, com toda a graça, esta oportunidade a nós concedida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, onde você estiver nesta ocasião. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nesta ocasião, ajude-nos ao trazer a Tua Palavra, a falar apenas e tão somente da Tua Palavra, para a glória, para a edificação e graça daqueles que ouvem. Em nome de Jesus, amém. Diz a palavra do Senhor para todos nós, Provérbios 31:30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Vã é a formosura e também passageira é a nossa beleza. Mas o que é que permanece? O que é que nos faz ser louvados e honrados? Pais, e particularmente hoje as mulheres. Diz a palavra do Senhor nesse capítulo maravilhoso, né? Um capítulo feminino, um capítulo da família, um capítulo que tem tudo a ver com você, mulher, com você, esposa, com você, mamãe, com a gente, né? Nós, famílias. Enganosa é a vida, a beleza, a vaidade, tudo passa, né? Mas aquilo que permanece é o nosso temor ao Senhor. Quero deixar nessa rápida reflexão 3 exemplos de mulheres com atitudes tremendas que ficaram registradas na palavra do Senhor Jesus. Quero pedir que você, junto comigo, possamos refletir, ouvir Deus e permitir que a sua palavra permaneça em nossos corações. Não posso deixar de falar sobre a primeira mulher e mãe, a chamada mãe de toda a humanidade. Esta mulher chama-se Eva. Foi apresentada para o seu homem, Adão, lá no Jardim do Éden. Sempre gosto de refletir sobre esse aspecto. O ambiente era totalmente favorável, chamado jardim, um lugar planejado, um lugar preparado, um lugar organizado pelo Criador. Façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Criemos o homem e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo deixam então esta obra-prima da sua criação, que é o homem e a mulher. Diz a palavra do Senhor que eles juntos estavam com a missão de constituir família. Eva, no entanto, quero deixar o primeiro exemplo de uma mulher guerreira, de uma mulher com uma resiliência, com uma capacidade de enfrentar sofrimento. Creio que isso não é nenhuma novidade para você, mulher que me ouve, e nós, homens, precisamos concordar, não é mesmo? Quem consegue suportar o sofrimento e a dor melhor do que uma mulher? Nós sabemos que na história de Caim, história de Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos inicialmente.
Caim e Abel. E diz a palavra do Senhor para nós que certa feita Caim se levanta irado contra seu irmão e comete o primeiro assassinato de toda a face da terra. O que esta mãe, Eva, agora, depois de terem sido expulsos do jardim, porque eles nasceram no jardim e estavam ali tendo comunhão perfeita com Deus todos os dias, viviam num prazer e numa plenitude totalmente agraciada pela presença de Deus juntamente com eles. Diz a palavra que todas as tardes Deus descia, todas as manhãs Deus descia, ou seja, o Eu Sou estava com eles no jardim sempre. Mas após o pecado, após a queda, eles são expulsos do jardim e começam a viver uma outra realidade de vida. No entanto, Eva demonstra, apesar de estar agora em pecado e vivendo as consequências do pecado, ela demonstra um temor a Deus, acima de tudo, um respeito e uma capacidade de absorver o problema, a dificuldade ou o sofrimento. Diz o texto para nós que Eva esteve novamente dando à luz a um outro filho no lugar de Abel, o qual Caim havia assassinado. Eu não sei se você já tem passado por experiências, junto à rede, cada vez que você me ouve, é bem possível que alguma mãe já possa ter passado uma dor como essa, de morte, de perda do seu filho, seja da vida, seja da saúde, seja de alguma crise, um casamento, alguma coisa. Mãe é aquela pessoa, mãe, mulher essa que tem essa capacidade extraordinária de absorver o sofrimento e de não internalizá-lo, mas de absorver, vencê-lo e continuar vivendo. Depois da morte na sua casa, ela conseguiu, pensa, sem toda a capacidade, sem toda a tecnologia, sem as facilidades que temos nos dias modernos, naquela ocasião, lá no jardim, pós-pecado, expulso do jardim, ela consegue agora fazer o quê? Dar à luz a vida novamente. Ou seja, Eva demonstra uma capacidade de recomeço, uma capacidade de motivar-se novamente e continuar com a sua missão. Então você, mamãe que me ouve, você, mulher que me ouve, não deixe que o sofrimento, que a dor, até mesmo a morte, limite você diante da capacidade e oportunidade de viver e viver bem para a honra e glória do Senhor. Então, o primeiro exemplo, Eva, apesar da dificuldade, ela se torna uma mulher força, se torna uma mulher resiliente, uma mulher com capacidade de absorver a dificuldade, o contexto, mas ainda assim passar por cima e dando início a um novo ciclo na sua vida, com esta coragem, com esse temor a Deus, com esta submissão, com essa dependência total e exclusiva do Criador. Segundo exemplo da nossa reflexão a esse Dia das Mães, quero falar de uma mulher que é conhecida mais pelo seu erro do que pelo benefício, E muitas vezes nós somos marcados pelos erros da nossa vida, Cometemos situações ou passamos por momentos onde a dor, a luta, a dificuldade é tão grande e nós acabamos cometendo os nossos erros, ou fazendo parte de erros, de estratégias erradas. O casamento não foi muito legal, o filho veio fora da hora, perdemos o emprego, perdi o concurso, perdi a fé, problemas que acontecem em nossa família. Esta mulher chama-se Batseba, está lá no livro de Samuel, capítulo 12, versículos 2, 3, 4, enfim, aquele capítulo todo conta a história do rei Davi, que se apaixona, na verdade não se apaixona, sente-se atraído por Batseba, sua vizinha do palácio, que estava lá tranquilo, tomando seu banho de sol. Há pecado nisso? Em princípio não é mesmo? Então ela estava tomando o seu banho de sol em sua casa. O rei a observa, o rei é que agride, o rei é que vai buscar a sua presa, vai conquistar a sua presa em sua necessidade, em sua aventura, em seu momento de ociosidade. Ele acaba cometendo um erro que compromete, em princípio, Batseba. Então, Batseba é a esposa de um comandante dele. Batseba é a esposa de alguém muito próximo de Davi. E Davi traz então esta pessoa para perto dele e comete então o adultério e manda então, assume todas as implicações daquele adultério, e Batseba precisou submeter-se a isso. Ela não tinha muita outra alternativa. Essa iniciativa, essa emancipação toda que a mulher tem nos tempos modernos, naquela ocasião era impossível nem pensar nisso.
né? A mulher não era citada pelo nome. A mulher, ela fazia parte de um harém, fazia parte de uma conquista, fazia parte de um desejo do homem, tão somente. E ela, nessa condição, ela é recebida, ela tem uma gravidez indesejada, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que essa mulher aceita estar no palácio. Davi se arrepende do seu pecado e diz a palavra do Senhor que ela e Davi se tornam grandes pessoas, personagens importantes dentro do reino. E eles administram o reino de todo Israel e cuidam com detalhes daquilo que Deus trazia ao coração do rei para a sociedade. E no meio dessa caminhada, eu quero dizer a vocês a parte boa. Batseba, apesar de se submeter diante de um contexto onde ela não tinha muita opção, ela teme ao Deus de Davi, ela se aproxima de Deus, se arrepende, torna-se uma mulher devota, uma mulher corajosa, e ela dá à luz a um homem que se transforma no homem mais sábio de toda a face da terra. E aqui está a parte boa, que apesar dos erros da nossa vida, apesar das dificuldades por onde nós passamos, e você, mulher, você, mamãe, que me ouve nessa noite, que apesar da dificuldade, apesar dos erros cometidos ou de armadilhas, ciladas onde você possa ter caído, dentro de um casamento, talvez não tão pensado, não tão planejado, diante do filho, a realidade eu não sei qual é, mas uma realidade avessa à tua vontade, uma realidade contrária àquilo que você gostaria que fosse. Não importa a situação que passares, se você ainda olhar para o Senhor, aquele que te chama, aquele que diz, ei, eu estou aqui para te ajudar também nessa hora. E o resultado dessa atitude de Batseba é trazer a luz, trazer a vida a um homem chamado Salomão, que se torna o próximo rei na história e se transforma em um homem poderoso em palavras, em atitude, em discernimento, sabedoria e também em poder e riqueza. Então, o segundo exemplo para nós mostra que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós podemos ainda dar vida, cumprir com a nossa missão e trazer Salomão, trazer vários Salomãos, às nossas histórias, trazendo bons cidadãos, bons filhos com bom caráter, com boa orientação, com uma boa educação. Então não se limite ao erro ou às dificuldades, às quedas da vida, mas olhe para o Senhor e busque naquele que, diz a palavra do Senhor, aquele que me busca, alcança. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que clama, eu ouvirei. Então, mulher e mãe, pais, sejamos nós pessoas que olham para o Senhor e, apesar dos erros cometidos, podemos assumi-los, restituí-los e mudar de atitude. Terceiro exemplo, ainda para nós fecharmos a nossa reflexão, quero falar do Novo Testamento. Falei de duas do Velho Testamento, Eva e Batseba. Vou falar de uma mulher do Novo Testamento, prima de Maria, Maria, mãe de Jesus, sua prima, Isabel. Isabel é uma mulher estéril, uma mulher já em adiantados dias em sua idade, avançados dias em sua idade. Ou seja, além de ser estéril, não poder produzir vida, ela também estava com uma idade avançada. E o que diz a palavra do Senhor para nós? Que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o famoso Gabriel, chega para ela e diz, olha Isabel, você vai ter um filho, você vai ter vida, você vai cumprir com essa missão também. Não importa a sua idade, não importa a sua realidade, não importa se você não tem, eu sou para você. O Senhor me manda dizer que você terá um filho. E, na verdade, esse filho já está com você. Esse filho já está com você. E tem mais uma coisa que eu vou lhe dizer, Isabel. Esse filho vai se chamar João Batista. Esse filho vai ser aquele que vai anunciar aquele que vem depois dele, aí da sua parenta, que chamar-se-á Jesus Cristo, o Salvador. João Batista terá esta missão, Isabel, de ser o precursor, ser o anunciador, aquele que vai fazer todo o trabalho de marketing, para falar que Jesus virá para ser o Salvador de toda a humanidade, particularmente de todo aquele que acreditar em Jesus como seu Salvador. Certa feita, João Batista, então, depois de ter nascido naturalmente, começa seu ministério, e ele começa um ministério tremendo de anunciar o evangelho do arrependimento. Arrependam-se e vocês sejam batizados e verão o reino dos céus.
E as pessoas começaram a se tornar seguidores, alguns começaram a querer adorá-lo e chamou-se muita atenção na sociedade a respeito da grande relevância do ministério de João Batista. Mas ele para e diz assim: pessoal, o negócio é o seguinte, eu não sou digno, não sou digno disso que estão fazendo comigo. Eu vim apenas anunciar àquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Mas ele é o Cristo, ele é o Salvador que está voltando e está chegando. Em seguida ele estará fazendo o seu ministério. Eu acho muito interessante o que João Batista faz diante da sua popularidade, diante da sua fama. Ele começa a ficar famoso e está pregando o Evangelho. Mas me parece que ele tem recebido boa educação, boa informação a respeito de sua missão. Meu filho, você é o João Batista, mas você não é o cara, você não é o Salvador. Você vai anunciar que atrás de nós vem o Salvador. Ele foi ensinado. Então, mamãe, mulher, papais que me ouvem nessa ocasião, nós precisamos entender o seguinte, que a nós é dado uma missão. E esta missão de sermos pais, de cuidarmos de nossos filhos, tem todo a ver com a formação de caráter dos nossos filhos. O futuro deles, o trabalho deles, a ideologia que eles terão, o grau que eles subirão em suas funções, sejam de trabalho, sejam de eclesiásticas, sejam familiares, tudo aquilo que está lá na frente deles passa por nossas mãos. Passa pela mão de um Zacarias e de uma Isabel. Passa pela mão dos pais que recebem essa missão de Deus. Criem a criança no caminho em que deve andar. Ensinem a eles a minha palavra. Então, com esse terceiro exemplo, quero aqui dizer a vocês o seguinte: Isabel demonstra esta capacidade, esse temor a Deus, essa obediência, esta coragem de assumir em sua velhice ainda uma gravidez, mas recebendo da parte de Deus a missão, ela cumpre com esta missão. Então, mamães e mulheres, papais, cumpramos com a missão a nós dada pelo nosso Pai Celeste. Qual é a missão que você tem recebido? Neste mês da família, nesse dia de hoje que comemoramos o Dia das Mães, mamãe, você não seria mamãe sem os papais, né? Papai, você não seria papai sem as mamães. Então, para de ficar competindo, né? Hoje é só Dia das Mães, né? Não, hoje é Dia da Mulher, hoje é Dia dos Pais, Dia da Família. Hoje é dia onde você pode se alegrar, sim, em ter sido mãe, em não ter podido ser mãe, mas estar cumprindo com a missão de esposa, com a sua missão talvez no trabalho, na educação, na saúde. Quantas mães que por questão de saúde foram privadas dessa missão nos dias de hoje, com tanta tecnologia. Algumas adotam, outras ficam sozinhas, mas cumprem com a sua missão de alguma forma, porque é impossível não cumprir com aquilo que é natural dentro de nós. Nós somos constituídos para viver com o outro e ajudar esse outro a ser edificado, a ser fortalecido e se tornar o melhor cidadão, a melhor cidadã na face da terra. Ok? Então, nesse dia, quero deixar para vocês Eva, a mulher que, apesar da dor, da perda de um filho, consegue trazer novo filho e dar vida a esse filho. Ela não teve só os 7, né? Ela teve vários outros filhos e filhas, conforme diz a palavra de Deus. Batseba, apesar de fazer parte de um erro, ela consegue se arrepender junto com a sua família e edificar a família e trazer pessoa de altíssima relevância para a sociedade, como o nosso querido rei Salomão. E por último, a Isabel, que na sua esterilidade, na sua necessidade, na sua idade avançada, ou seja, é impossível ter um filho. Você não poderia ter filho, você não é fértil. E olha a tua idade. E ainda ela ouve a voz do anjo, e o anjo diz: terás um filho, e ele será aquele que vai anunciar o Salvador para a humanidade. Ensine o caminho que deve andar. Amém? Esta mensagem quero deixar para você que está conosco na rede, você que está ouvindo esse vídeo, você que participa conosco. Hoje nós estamos ali na parte de baixo do nosso templo, fazendo um culto diferente aos Dias das Mães. Vim aqui deixar essa mensagem para vocês, mas simultaneamente, enquanto você ouve essa mensagem, nós estamos em família, no salão aqui abaixo do nosso templo, fazendo uma reunião mais informal em família. Hoje estamos em volta das mesas, tomando um café, compartilhando, fazendo um louvor ali, ouvindo a palavra, mas fazendo um chamado culto em família, que fica como desafio para você, que a nossa primeira igreja seja sempre a nossa casa.
a primeira igreja, a primeira sociedade, a coisa mais importante é a família. Então que nós possamos viver e vivenciar a família em tudo o que nós fizermos. Deus te abençoe. Deus complete essa palavra em seu coração e te ajude a permanecer fiel, olhando para Ele e cumprindo com a sua missão de constituir família e cuidar da família para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe. Teremos ainda uma música junto com essa mensagem e deixaremos hoje a nossa programação da live assim, desse padrão, desse estilo, porque estamos ali ao vivo também cultuando o nosso Senhor Jesus no salão, vivendo em família, que fica um desafio para você, né? Reúna a sua família e cultue ao Senhor também para a honra e glória dele. Quero orar com você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela família, obrigado pela mulher, pelo homem, obrigado pelos pais, obrigado pelos filhos e pela missão que o Senhor nos deu. Ajude-nos a cumpri-la com fidelidade para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém.